Bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue a sua caneca, sente-se confortavelmente, porque está começando mais um episódio do nosso podcast. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui, Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E é quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Os humilhados não serão exaltados necessariamente, é quem se humilha será elevado. Exatamente. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza, 30º domingo do tempo comum, olha aí, o último do mês de outubro, mas já se encaminhando para o final do ano litúrgico, né? Uhum. Quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será elevado. É o final do evangelho de hoje aí. E são dois pontos aí da nossa partilha que eu tenho para o evangelho de hoje. Pois. Então você pode ficar por aí, a gente vai já falar os pontos, mas primeiro a gente vai ler o Evangelho. Hoje a gente vai ler Lucas 18, de 9 a 14, curtinho, mas é rico, rico. Então vamos lá, pegue a sua Exatamente. Bíblia enquanto a gente toca a vinheta. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa o seu like, seu glória a vós, Senhor, é o seu like nesse vídeo. Se você não está inscrito, aproveita e se inscreve logo, que é para a gente começar bem. E a gente vai meditar essa palavra. Quais são os pontos aqui dessa Então, semana? são 6 versículos, aí eu estou propondo 7 pontos para você meditar com esse Uhum. evangelho de hoje. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui são os que confiam na sua própria justiça. O segundo ponto é esta subida para rezar. Dois homens subiram para rezar. O terceiro ponto é o fariseu e o publicano, ou cobrador de imposto, aí na outra tradução. Uhum. Quem é o fariseu, quem é publicano, quem é cobrador de imposto. A gente comenta esse ponto aí também. O quarto ponto são os dois tipos de oração. O fariseu fez um tipo, o cobrador de imposto fez outro tipo de oração. A gente Sim. comenta também para ver se nós nos identificamos com qual das duas, né? O quinto ponto é o exterior e o interior. Deus vê o coração, né? As pessoas, o fariseu estava se mostrando de uma forma, mas Deus estava vendo o coração dos dois. Sim. O sexto ponto é a humilhação e o sétimo ponto é a exaltação. E aí Cada um você. separado. Nós vamos separar as coisas porque não é a mesma coisa. Quem se humilha será elevado, sim. Sim. E quem se eleva será humilhado. Não é Uhum. que Quem se eleva será a- humilhado e quem se humilha será elevado. pronto. Então, a primeira parte é a exaltação, aliás, é a humilhação de quem se eleva, certo? Uhum. Quem se eleva será humilhado. Então, é a humilhação, isso é a humilhação. E o Sim. segundo, o último ponto é a exaltação. Quem se humilha será elevado. É esse aí. Também é outra diferença, mas tem outro ponto aí, para você não somar só numa frase só, num versículo só, né? Uhum. Não, porque Vamos vale a lá. pena entrar nos dois mesmo. Exatamente. Aí a questão imediatamente eu já imaginei da elevação foi quando a gente comentou lá da exaltação a Santa Cruz, na elevação enquanto a exaltação enquanto elevação também. E aí a gente vê que ser elevado, né, pode significar ser glorificado também, mas a glorificação do Senhor é a cruz. Então, às vezes a nossa elevação também faz parte da cruz, né?
E Pois a outra é, coisa também que sempre nós temos falado, é um tema que está sendo recorrente um pouco, é a questão da recompensa nesse mundo e a recompensa no mundo que há de vir também, né? A gente falou há pouco lá do rico e do Lázaro e, enfim, e a gente vai vendo que, assim, pode ser que a elevação nem seja nessa vida, né? pois é. Vamos Mas lá, vamos em vamos ordem, começar, vamos em ordem. né? Vamos em ordem. Então, o primeiro ponto aí é o evangelista coloca, já dá a intenção da parábola aí que Jesus vai contar, né? Uhum. Exatamente esse primeiro versículo que ele diz aí, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça, tá certo? É. Então, alguns que confiam na sua própria justiça, né? Podiam ser fariseus ou outros mestres da lei ou alguns outros discípulos, né? Jesus aqui, o evangelista nem especifica. Quem Depois a gente foi? vai comentar a categoria aí dos fariseus e a categoria dos cobradores de impostos, mas ele está dizendo não somente os fariseus confiavam também, alguns, né? Não pode generalizar, mas confiavam na sua própria justiça. E o que é a justiça, né? Lá Mateus lá fala das três práticas da justiça, né? Oração, jejum e a esmola, certo? Uhum. Praticar a justiça era praticar essas três atitudes diante de Deus, né? Então, de qualquer forma, hoje a parábola vai tocar em alguns pontos Uhum. dessa justiça, né? A oração que eles estão subindo para o templo para rezar, o homem que diz que jejua 2 vezes, que paga o dízimo. Então, essas práticas da justiça estão aí nessa confiança, nesse exemplo que Jesus vai dar de pessoa que confia, tá certo? E quem que vestir a carapuça que se toque. Mas aqui exatamente, é o interior mesmo que a gente vê. Uma coisa é você fazer para se amostrar e outra coisa é você fazer por amor a Deus. Você pode, todas essas coisas são boas e são justas, né? Assim, jejuar, dar o dízimo, é justo, é bom. Mas é aquilo que o profeta fala, né? Eu quero a misericórdia, né? E não o sacrifício. O sacrifício pelo sacrifício ele é vazio, né? Aí ele jejua 2 vezes, mas o que adianta esse jejum aí, né? Pois é, esse é o jejum que agrada a Deus lá de Isaías 58, que é lido também lá no tempo da quaresma, no início da quaresma, né? Então Uhum. você tem que fazer com Jesus Mateus 6 lá também, que fala do jejum, né? Quando jejuares, entra no teu, oração entra no teu quarto, né? Né? Quando jejuares, Jejua, você lava o perfuma, penteia rosto, o né? cabelo, né? De perfume, para ninguém ver que você está jejuando, né? Então, jejua para se mostrar para os outros, não é, né? É porque eu digo, E, eles já receberam a recompensa deles, então se pois você é, tá. esse que está dizendo que jejua só para se mostrar, então já recebeu a recompensa, né? Agora, uma coisa que eu queria também colocar é: se você. Se a carapuça está servindo, você, querido leitor, diz: não, eu estou fazendo para me amostrar. Não pare, não. Continue. Sim. É. O que é Mude a importante é mudar o intenção. interior, exatamente. Mude a Isso. intenção. Não é É, questão de você deixar de fazer porque aquilo não é, entre aspas, verdadeiro do seu coração. Se você percebe que não é, procure mudar o interior para que o exterior, né, acompanhe. É aquela questão da oração. Não, mas minha oração tem muitas. Eu rezo só para as pessoas verem que eu estou rezando. Mas não pare de rezar, não. Né? Continue rezando. continue, exatamente. Desde que isso mude o seu coração, né? A gente É, precisa mudar o interior antes de mudar o exterior. Mas se o exterior está mudado, isso vai ajudar a mudar o interior. Né? Que Deus nos encontre de joelhos, né? Que o Senhor nos encontre de joelhos. Seja a motivação do joelho, seja alguém ver ou eu querer me converter, a gente está de joelho, né? exatamente. E o hábito, né, vira virtude, né? A virtude vira hábito, mas do mesmo jeito, o exercício vira virtude. Então, se você se exercitar, esse exercício vai virar virtude. Mas se você não fizer, como é que você vai querer criar virtude, né? Então, só dizendo, não é porque a motivação Continue. está errada que é para parar, né? Continue, mas pedindo a Deus para converter. Mas Pois acho que a gente é, já se adiantou, né? não, mas a gente comentou já na frente aí, o tipo da oração aí do fariseu, Uhum. mas esses que confiavam em si, ainda continua aqui o versículo, dizendo desprezavam os outros, né?
ele não só confiava na sua própria justiça, mas ele desprezava os outros. Então, Oh, meu eles Deus. eram orgulhosos aí, né? Era um tipo um pelagiano, porque confiava só na sua própria força. Queria se salvar, queria mostrar para Deus que ele merecia o céu. Olha, eu faço isso. Já vai ser o comentário também lá, né? Eu estou merecendo aqui, mas essa confiança, essa autoconfiança, é que perde o valor, perde a graça, né? Perdeu a graça, porque ele está confiando e desprezando os outros ainda mais, né? Eu não sei quem foi o santo que falou. Eu tenho a impressão que foi Santo Agostinho, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Que ele eu sei que isso foi uma homilia que eu li de alguém, né? Dizendo assim: e do que foi que o Senhor te salvou? Ele te salvou de achar que você não precisa ser salvo. Ele te salvou de achar que você não precisa dele. Né? Ele te salvou do egoísmo, ele te salvou da centralização, ele te salvou do pecado que faz você virar para você mesmo. Então, assim, Exatamente. se você acha que você não precisa, se você acha que está tudo bem, você está precisando ser salvo urgentemente. Você está precisando ser salvo de achar que você não precisa de salvação. Que é Era o o caso caso, aqui. era o caso dele. Ele não precisava de Deus, né? A gente vai comentar lá na frente, mas a centralização era nele, não em Deus, né? Então ele Uhum. desprezava os outros, então só ele se bastava, ele, né? E esse ponto aqui, que é o primeiro aqui na nossa reflexão, deve nos ajudar a ter essa sinceridade diante de Deus, porque a Deus ninguém engana, né? Porque a pessoa tenta se esconder, mas de fato tem que ver realmente qual é essa atitude que você tem para com os outros, né? O julgamento não pertence a ninguém. Claro que tem os juízes, tem as Sim. pessoas que dão parecer, que precisam. Não, eu não posso julgar ninguém. Sim, você não vai julgar ou dar um parecer, mas você não pode, esse julgamento, né? A minha posição, depois você pode comentar, Sim. mas esse julgamento que Jesus condena, de não julgar os outros, é exatamente essa condenação antecipada. Você está já cortando a cabeça sem nem saber a intenção, porque Deus vê o coração. Você de É, fora está condenando. mas é que tá. Julgamento, assim, a gente sempre vai julgar as coisas, porque é natural do ser humano julgar o que é bom, o que é ruim, uma coisa que tá certa, uma coisa que tá errada. É normal. E é quase que instintivo você olhar para uma atitude de alguém e achar certo e achar errado. Mas não é esse julgamento que o Senhor condena. O que o Senhor condena é você condenar o outro por uma coisa exterior e colocar um peso, né? Assim, é você não ter misericórdia. Porque o fato de você não ter misericórdia com o outro vai fazer com que você seja julgado sem misericórdia, com a medida que você medir. Então, se o Exatamente. seu nível é alto para com os outros, é com esse nível alto que você há de ser julgado. E a gente vê por aí, assim, vamos combinar que nós já estamos, especialmente agora nas redes sociais e etc., mas assim, a gente já está num ponto que a gente percebe que quanto mais moralista e puritano um ser humano é, muito provavelmente cheio de podridão essa pessoa vai estar. A gente já cansou de ver exemplos públicos de pessoas que eram altamente moralistas e tudo mais, quando você vai ver o que tem por trás, é muita Pois é. podridão também. Infelizmente, né? Se vê isso. Mas, lógico, não estou dizendo que é tudo, mas normalmente a É, pessoa que falta com misericórdia com os outros é porque ela está precisando de muita misericórdia. E era para ser exatamente o contrário. Né? E aí eu entro, assim, isso é uma coisa que está me voltando desde o começo que a gente começou a gravar de Santa Teresa, que a humildade é a verdade. E a verdade é que a gente não ama a Deus direito, a verdade é que a gente é preguiçoso, que a gente não quer rezar, que a gente precisa da misericórdia de Deus. Essa é a verdade. Então a humildade nada mais é do que reconhecer que eu não sou bom, que só Deus é bom. Né? Assim, essa é a verdade. Ah, não, mas é porque. Não, a verdade mesmo é que você merece só misericórdia. O que você tem de você é Deus que lhe dá a graça e reconhece na graça que ele deu algum mérito para você, né? Isso aí é pura misericórdia. pois é. Então, essa medida que a gente tem que ter É, para com os outros, porque nós seremos julgados com essa mesma medida, como Deus nos fala, como o Senhor nos fala aqui no Evangelho, né?
Então, esse desprezo, esses que confiam só em si, né? Que possa também nos servir de alerta para que a gente também não caia nesse pecado, nessa situação, né? Então, vamos para o segundo ponto, né? O segundo ponto é a subida, né? Eles subiram para rezar, né? Esta subida aqui me lembra, né? Porque Jesus subiu algumas vezes no monte para rezar, uma transfiguração, né? E tem várias ocasiões. Mas, ao mesmo tempo, a subida que nós devemos fazer para rezar é um abaixamento, né? É São João da Cruz, né? Sim. Você quer subir, mas, na verdade, você tem que descer, você tem que se humilhar, como fez o cobrador aqui de imposto. Os dois subiram, mas, na verdade, quem subiu sozinho aí, que estava lá diante de Deus, era o fariseu, que a gente vai analisar aqui a oração dele. Era o publicano, no caso. Era o publicano, ele se abaixou. Sim. E o fariseu não, ele estava se levando. Ele estava todo cheio, tá certo? Então, essas duas subidas, claro que a oração nesse sentido aí, a subida, né? O alto para rezar, buscar as coisas do alto, que vai dizer São Paulo, né? Mas essa subida, a gente tem que entender que subir para rezar é se abaixar, é se humilhar, é se colocar no lugar que nós somos nada, né? Santa Teresa que você acabou de citar, né? Então, muito cuidado quando a gente for subir para rezar, né? Eu me lembro de todas as subidas, né? Especialmente Moisés que subiu ao monte, Elias que subiu ao monte, né? A subida ao Monte Carmelo, que é o livro de São João da Cruz. O segredo da subida ao Monte Carmelo são 6 nadas. Nada, 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 nada e mais nada. Esse é o segredo da subida. Se você quer ir, é lindo isso, né? Se você quer ir para onde você não conhece, você tem que ir por onde você não conhece. Então você precisa se humilhar, se abaixar e perceber que você não sabe e que você precisa da graça. E aí é que tá, né? Assim, e é interessante também. Moisés subiu no monte, mas ele se prostrava por terra, né? Elias também. Quando veio a brisa suave, imediatamente o rosto por terra. Porque a gente... Ele está lá em cima do monte, mas o rosto está na terra, né? Exatamente. Né? Então, esse cuidado que a gente tem, né? Essa palavrazinha aí que a gente, né? Pode nos chamar a atenção. A gente sobe realmente, quer subir para rezar, mas para subir precisamos nos abaixar, nos humilhar diante de Deus, né? Já dá para rezar muito aí só com essa só isso aí, Segundo ponto aqui, a subida para rezar, nós tivemos nos abaixar, né? Eu me lembrei agora de outro movimento de descida também, que é lá em Jeremias, acho que é Jeremias 18, quando Deus diz para Jeremias, vai Jeremias e desce até a casa do oleiro, onde ele está trabalhando no poço, né? E aí me lembra do movimento de entrada para perceber que Deus está trabalhando no nosso coração, né? Então é o movimento de descida ali também. É uma alegoria, assim, a tradição da igreja sempre viu isso, essa descida para perceber onde o oleiro trabalha, como a entrada em nós mesmos na oração, né? A gente tem que entrar e perceber onde é que Deus está trabalhando no nosso coração. E quando uma coisa dá errado, o oleiro destrói, né? E constrói de novo do jeito que apraz. Então, desce, Jeremias, desce, né? Desce. Me lembra também aí Filipenses 2 lá, que São Paulo diz, né? Jesus, que tinha da condição divina, ele não se apegou ociosamente, mas ele se abaixou, se humilhou, né? Fez-se obediente e obediente até a morte de cruz, né? Para depois o exaltar. É o final aqui do evangelho de hoje aqui, né? Mas essa kenosis, né? A kenosis de Jesus, essa palavra grega que significa esvaziamento, abaixamento, né? Humilhação, né? Então, é o segundo é isso ponto, aí, né? Você quer aparecer com Jesus, se abaixa. É isso aí. Pronto, exatamente. Vamos Terceiro lá. ponto, o fariseu e o cobrador de imposto, né? Muitas vezes, a gente faz esse estereótipo, né? Essa imagem, muitas vezes, né? Caricatura do fariseu, né? Porque para hoje a gente dizer que uma pessoa é fariseu é diferente do fariseu do tempo de Jesus, né? E chamar o outro aqui de publicano, que é a tradução mais conhecida, mas é cobrador de imposto, né? Tinham diversos tipos de cobradores de imposto. Mateus, Levi, né? Era cobrador de imposto, era publicano, né? Mas eu não sei qual era o nível lá. No Chosen lá, ele diz que era o chefe lá em Cafarnaum. O Zaqueu,
lá em Jericó, ele era chefe dos cobradores de imposto, era rico, né? Uhum. Então, o principal, ele tinha várias outras pessoas que colaboravam com essa cobrança de impostos, né? Assim, uma coisa é esse pecador público, né? Publicano não é a coisa que você pesquisou aí do publicano? Publicano vem de público, da coisa pública, é aquele que lida com a coisa pública, né? O publicano é quem cobra o imposto, porque eram as pessoas que lidavam com o público, né? Com o povo. Por isso esse nome publicano. E eles eram triplamente, né? Sim. Por três razões, eles eram odiados pelos compatriotas judeus, né? Porque eles também eram judeus, né? Eram arregimentados ali do povo, né? Mas assim, por colaborar, né? Os três motivos, né? Eles colaboravam com o poder estrangeiro, né? Com o professor de Israel, então opressor de Israel, por isso que primeiro motivo do ódio, né? Contra os publicanos. Segundo, eles exploravam financeiramente os compatriotas, porque eles sempre poderiam e normalmente cobravam mais do que era devido. E três, eles se tornavam ritualmente impuros, né? Porque eles entravam sempre em contato com os gentios, que eram impuros, e tocavam no dinheiro, que era impuro também, que tinha a imagem de César, né? E por ter a imagem de César, eles não podiam entrar no templo, porque no templo não podia entrar nenhuma imagem, né? Eram odiados pelos judeus, mas nem por isso Jesus deixou de chamar um publicano, né? Um cobrador de imposto, que era o Mateus. E o outro fariseu. Esse fariseu, inclusive, né, que era um devoto, era um católico de um exemplar, porque ele fazia tudo certinho, digamos assim, né? Ele era o judeu ticado lá, e fazia tudo, né? Tudo certinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente hoje está pensando que o fariseu é aquele hipócrita, que é aquele que não faz direito. Hoje é hipócrita. Hoje fariseu é sinônimo de hipócrita, mas não era necessariamente isso. Mas, naquele tempo, não necessariamente. Jesus estava chamando um fariseu uma pessoa muito devota, uma pessoa que queria cumprir a lei. Exigências concretas que a lei tinha, ele se esforçava para cumprir. Exatamente, o problema não era ele estar querendo cumprir a lei, a gente já falou sobre isso, o problema era a hipocrisia, era porque era a lei pela lei para aparecer, esse era o problema. Mas a gente vê São Paulo se orgulhando de ter sido fariseu, né? A gente vê... Exatamente, era o exemplo que eu ia dizer. Exatamente. São Paulo nunca negou que tinha sido fariseu, que era antes de se converter, né? Porque depois ele achou que tudo que ele tinha de orgulho por ser fariseu, hebreu, filho de hebreu, ele considerou lixo em vista do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Então, ele desconsiderou tudo isso, né? E o outro exemplo de fariseu era o Nicodemos, também, que era um fariseu, que foi lá procurar Jesus, né? Era discípulo, diz o Evangelho de João, né? Que ele era discípulo às escondidas. Mas em segredo. Uma coisa é que quando São Paulo usa o termo o esterco, o estrume, o lixo, o termo que ele usa é aquilo que vai para a fossa. Então, o que vai para a fossa, você já sabe o que vai para a fossa, né? Então, é isso que ele considera, todos os títulos dele. Enfim. Pois é, então, essas duas categorias de pessoas que o exemplo aqui Jesus está dando aqui nessa parábola, né? Para nós, ele tem um significado hoje, né? Mas a gente tem que se colocar na posição lá do ouvinte de Jesus diante da parábola, né? O cobrador de impostos com todos esses ódios que tinham, né? E ainda assim ele subiu para rezar lá no templo, e o fariseu, esse devoto que também subiu que era considerado, o povo de maneira geral considerava o fariseu uma pessoa boa, uma pessoa cumpridora da lei, que o publicano nem conseguia chegar aos pés desse cumprimento que o fariseu tinha, né? Mas é o estereótipo que a gente tem que ter cuidado, né? E essa caricatura e essa imagem que a gente tem muitas vezes das pessoas, né? Quando Jesus dá um exemplo e a gente, mas eu não sou fariseu, mas eu Será? não sou esse. Pois é. Será que você não é, né? Porque assim, eu fico pensando que a gente às vezes, assim, é normal, não é normal, é comum
a gente se achar, a gente se comparar. Assim, todo mundo se compara com alguém. Mas a gente tem sempre a tendência de não, peraí, eu posso não ser o melhor do mundo, mas melhor do que esse daí eu sou. Exatamente. A gente não sabe, porque a gente não sabe o que está no coração de cada um, né? Então. Pois é, não se comparar, né? Então diante dessas duas categorias, a gente tem que ter o cuidado de não julgar e não se comparar, porque realmente, diante de Deus, Deus é que conhece o interior, né? E é o outro ponto aqui que a gente vai analisar, entre o exterior e o interior, o coração, né? E a aparência. Então, precisamos ter esse cuidado, né? De não julgar pela categoria das pessoas aqui, o fariseu e o cobrador de imposto, né? É a verdade do coração, eu fiquei com isso também. É a verdade do coração, né? Não importa se na frente das pessoas você é uma pessoa linda, exemplar, maravilhosa, que está na frente, que é ministro de Eucaristia, que é isso, que é aquilo. Se a sua verdade dentro de você não é a luz de Jesus que brilha, né? Não é dentro de você, é o julgamento, é o ódio, é a discriminação, é tanta coisa que existe dentro, né? Porque é de dentro do coração do homem que sai todas essas. O que importa não é o que entra, é o que sai. E Exatamente. aí entra aí, entendeu? Assim, não, meus atos são imaculados. Sim, mas e o seu coração, né? Às vezes a gente. E aí entra, não, mas você tem que entender que todo mundo é sempre assim. Não, peraí, não. Você tem que entender que. Por que para você eu tenho que entender e por que o outro não posso entender, né? Por que para os outros é a lei e para você não, peraí, veja bem, né? Pois é. Aí é que tá, né? Qual é a medida que eu estou julgando? Qual é a medida? Será que eu não sou capaz de fazer pior do que esse meu irmão, né? Teve uma pessoa uma vez comentando, rapaz, eu acho que o único pecado que eu acho que eu não seria capaz de cometer era o homossexualismo. O resto. Aí, meu irmão, pior assim, eu sei que eu sou capaz de tudo, né? Eu sei que eu sou capaz de muita coisa muito ruim. E que se não fosse a graça de Deus me sustentando, sei lá onde é que eu estaria. Então, quem sou eu, né? Para dizer que eu sou melhor do que os outros. Enfim, estamos desviando já, mas vamos voltar. Pois é. Voltar, então. Então, o terceiro é esse fariseu público, o cobrador de imposto. O quarto ponto é esses dois tipos de oração, né? Aí vamos entrar exatamente na oração aí de cada um, né? O fariseu, ele lá de pé, né? Ele rezava lá e dizia, né? Ó Deus, eu te agradeço. Começou bem, viu? Sim. Está se dirigindo a Deus, pelo menos aparentemente, e agradecendo. Agora, o restante da frase aí dele é que aí ele pisou na bola, né? O coitado aqui começou a olhar só para si. Ele começou a olhar para Deus, ó Deus, e te agradeço, tudo bem, vamos começar aí, né? Rezamos e agradecer a Deus por muitos dons e benefícios, mas ele vai agradecer aqui por coisas que realmente aí, não que não fosse verdade, né? Pior que era um podia até ser verdade. Não, podia até ser verdade. O problema é que, assim, não é nem nada disso é mérito seu. E segundo, qual é o centro da sua... Quem foi o centro da oração desse rapaz aí? O centro da oração foi ele. Qual é o mérito disso? Não nada a Deus. Ele estava dizendo o que ele fazia, né? O que ele era. Ele era muito bom. Ele jejuava 2 vezes, inclusive porque só havia prescrição do jejum no Yom Kippur, né? Os outros, os fariseus faziam por excesso de zelo, né? E 2 vezes por semana era já uma extrapolação, porque nem isso, né? Você era obrigado a fazer jejum uma vez por ano, mas eles estavam fazendo 2 vezes por semana, quer dizer, já era muito mais do que exigido pela lei, né? E o outro, o cobrador de imposto lá atrás, né, dizia, aliás, aí depois ainda, né? Eu não sou como os outros homens. Aí esses 3 pecados dos outros aí é que ele não se tocou, que de fato também ele estava, né, roubando a graça dos outros, que era ladrão. Ele era adúltero, né? Como é que desonesto, né? E adúltero, né? Esses 3 pecados que ele disse que não tinha, a pessoa quando se toca, porque o roubo em si, claro que tirar uma coisa que não lhe pertence é roubar,
Sim, mas você tira muitas coisas dos outros que são devidas aos outros. Por exemplo, nesta questão da graça. Você roubar pela sua falta de testemunho para que outras pessoas não se convertam, não se toquem, não vão para Deus, isso é roubar a graça do outro. Tá certo? Você está sendo ladrão da graça do outro. Não dar o devido reconhecimento a quem merece o reconhecimento. Por exemplo, se você tem essas graças todas de jejuar e tudo mais, o mérito é Deus. Deus te deu a graça disso. Você está tirando de Deus e colocando em você, né? Não era você, a graça que Deus tinha em você. Como São Paulo vai dizer, né? Não eu, mas a graça de Deus em mim, né? Uhum. São Paulo vai se julgar o maior dos pecadores, né? Dos quais eu sou o primeiro, né? Que ele vai dizer na carta a Timóteo lá, né? O maior dos pecadores era Francisco de Assis. O primeiro dos pecadores era Paulo. Pronto, era o primeiro e o maior, né? A diferença aí. Pois é, então ele se julgava aí melhor porque ele não era ladrão, nem desonesto, nem adúltero. O adultério, né, para os profetas do Antigo Testamento, era a idolatria. É idolatria. Né? Então você aqui claramente você estava se colocando no lugar de Deus. Se idolatrou. Então, você está adulterando, é o adultério, né? É o mamor também, o dinheiro que estava em primeiro lugar para o, né, não poder servir a Deus e o dinheiro, Deus dinheiro também que ocupa muitos lugares, né? Mas aqui claramente dizendo que não era adúltero, mas você está idolatrando, é adultério, tá certo? Então, ter essa consciência de que muitas vezes quando a gente acusa os outros de um pecado, se examine primeiro se você não está caindo nesse mesma coisa que você acusa os outros, né? Muito cuidado nessa acusação dos outros, porque a gente às vezes pensa que não está, mas ele, coitado aqui, estava, né? Desonesto, se fazendo de santo, quando na verdade não era, né? Mas aí, exatamente, é desonestidade. Isso é desonestidade, né? E o outro, né, a oração do cobrador de imposto, né? Eu imagino que cada vez que o fariseu dizia, eu jejuo 2 vezes por semana, o cobrador lá embaixo tem piedade de mim, Senhor, eu não consigo jejuar, Senhor. Eu não sou ladrão, eu digo, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, eu sou ladrão, Senhor, eu não sou desonesto, e ele tem piedade de mim, e ele lá atrás, cada vez que ele ouvia uma coisa que o outro dizia que não fazia, ele se reconhecia como tal, né? Tem piedade de mim. Essa oração aqui dele, eu ouvi assim, várias vezes ele dizendo a mesma coisa, tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim. Cada vez, não foi só uma vez que ele disse, né? Com certeza. Resumo, né? Mas aí esse interior dele, né? Ele mostra assim, para Deus, ele queria o perdão de Deus, queria a graça do perdão, né? Quando Jesus vai depois concluir, né? Um saiu justificado e o outro não, tá certo? Por que ele saiu justificado, ou seja, perdoado? Porque ele pediu perdão, o outro não pediu. Quem pediu perdão saiu justificado, perdoado, né? E foi o cobrador de imposto, né? Quem confia na própria justiça não sai justificado. Quem confia na justiça de Deus sai justificado. Me lembrando de São Tomás de Aquino, que vai falar, né? A misericórdia, ela não é contra a justiça, ela vai além da justiça, né? A misericórdia é o que cobre a justiça. A misericórdia dá além daquilo que é justo, né? Ela é acima. Então, quando a pessoa reconhece, né, é o único julgamento que você se acusa e sai inocentado, é o sacramento da reconciliação. É o único tribunal onde você se acusa e você sai inocentado. Porque é exatamente isso. Me lembrando aí da parábola dos trabalhadores da vinha, né? Da última hora, que o dono dá pela misericórdia, não dá pela justiça. A justiça foi os primeiros trabalhadores da primeira hora lá. Ele não foi injusto, ele pagou conforme combinado. Se depois ele quis dar o mesmo para os da última hora, você está achando ruim porque eu sou bom? Tá certo? É misericórdia, não era justiça, era além da justiça, né? Pois é, então, os 2 tipos aí de oração, né? O do fariseu e o do cobrador de imposto. Então, Deus vê o coração e vê a intenção. E ele vai retribuir depois, né? Conforme
as nossas ações, as nossas obras, né? E já em outras ocasiões, Jesus vai falar também dessa retribuição, né? Porque a gente vai ter o julgamento lá no final, né? É outro entendimento, mas quando nós nos colocamos como merecedores, já já tendo direito, né, que não temos de nenhum, né, diante de Deus, aí a gente não vai receber essa graça. Mas quando a gente se coloca, né, na humilhação, na necessidade do perdão, da graça de Deus, Deus vai nos conceder, tá certo? Então tem que ter essa humilhação, né? O final aí da nossa parábola de hoje. Mas é exatamente aí que está. À medida que a gente se faz como Jesus, né, Deus nos exalta, não porque a gente merece ser exaltado, mas exatamente porque a gente se abaixou, porque a gente parece com Jesus. Eu lembro do Afastai, e eu não vos conheço, não sei quem vocês são, né? Mateus 25, É você parecer com Jesus para que Deus Pai te reconheça. Faz parte esse caminho aí da cruz e da ressurreição, faz parte, né? Sereis felizes sob a condição de praticardes, né? Como é que a gente vai ser feliz? Se a gente se abaixar e lavar os pés uns dos outros, né? E aí nisso a gente vai ser cada vez mais feliz. Pois é, quanto tempo aí de gravação já? Estamos chegando no fim 30 e também? tantos já, passamos de 36. Mais de 30, né? Então, o exterior e o interior, né? Esse quinto ponto. O sexto ponto é a humilhação, né? Vamos separar aí esse último versículo, que ele diz assim: quem se humilha quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Então, essa humilhação dos orgulhosos me lembrou primeiramente aquele de Lúcifer, né? Lúcifer é que se elevou, que queria ser mais alto de todos, e aí foi humilhado, foi derrotado, né? Lançado para baixo, né? Batalhando no céu aí, de São Miguel lá, Apocalipse 12, né? Então, quem se eleva, quem se orgulha de fazer alguma coisa, esse aí vai sofrer uma humilhação, vai ser humilhado, tá certo? Não porque Deus vai humilhar assim de propósito, porque é a consequência da sua própria elevação. É você que está se elevando, se achando muito mais do que na verdade nós não somos nada. A gente vai Sem mim nada podeis fazer, já disse o Senhor. E aí eu me lembrei do Magnificat, né? Manifestou o poder do seu braço. O que ele fez? Como foi a manifestação do poder do braço de Deus? Né? Desconcertou os corações assoberbados. Exatamente, abaixou os orgulhosos. Ele derrubou do trono. Despediu, né? Os ricos de mãos vazias e por aí vai. Pois é. E aí a segunda parte é o último ponto, que é essa da humilhação. Quem se humilha será elevado, que é o Magnífico também, né? Maria começa dizendo assim: ele olhou para a humildade da sua serva, né? Deus, eu te louvo, né, por o início do Magnífico, né? Maria que exalta a Deus Salvador, porque olhou para a humildade. Então ela não está olhando para si, está olhando para Deus. Deus é que deve ser exaltado, porque ele olhou para a nossa humildade. Então, por ela se humilhar, ela se eleva. Deus a eleva. Deus a eleva. Doravante, todas as gerações me chamaram de bem-aventurada, né? Então, são dois aspectos nesse último versículo que a gente, às vezes, né, quer passar direto, mas uma coisa é você querer se elevar porque você vai acabar sendo humilhado. E outra coisa é reconhecer que nós não somos nada, o nosso lugar, nos humilhar, porque aí sim, aí Deus é que vai nos elevar, não somos nós que vamos nos elevar, não. Deus é que nos eleva, como fez aí a Virgem. Esses dias eu estava vendo uma coisa assim, eu trabalho com redes sociais, né, acabo tendo que entrar em contato com muita coisa, e eu estava vendo um artigo falando assim, sobre os ricos do Instagram, uma coisa assim, eram pessoas... E aí, falando do estilo de vida, e pessoas que vendem um estilo de vida de muita riqueza e tudo mais, e alguns são realmente ricos, e alguns que não são ricos, mas se fazem de ricos, né? Que aparentam riqueza. Mas, dentre esses, tinha lá um cara que ele
Ele era herdeiro, sei lá, e ele também tem uma coisa de, se não me engano, até de maconha, assim, a riqueza dele é nessa coisa, americano lá. E aí, assim, realmente, o Instagram do cara é no iate, é no avião particular, e é não sei o quê, e festa, e não sei o quê. E aí eu fui ver, e aí tinha um comentário que eu digo assim, o cara, sem saber o que ele estava falando, ele acertou profundamente. O cara comentou assim: esse daí, quando morrer, a gente não vai poder dizer que passou dessa para uma melhor. Realmente, 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 ele nunca vai poder dizer isso. não vai dar para a gente dizer que ele passou para uma melhor. Acertou, meu filho, né? Porque era o exemplo, esse é o exemplo das pessoas que já têm a recompensa nessa vida, que buscam na riqueza, assim, esse cara realmente é rico, né? Assim, sei lá, eu também. É, Mas ele claramente busca na riqueza dessa vida a satisfação, a a sua compensação satisfação. aqui. É, Coitado, né? Ele não vai passar dessa para uma melhor, né? Tomara, né? Vamos rezar para que ele se converta e Deus quiser um dia ele é. realmente reconheça o pecado dele e reconheça que essas coisas são passageiras. Mas eu vi isso assim, isso me marcou, sabe? É uma pessoa que não tinha nenhuma conotação religiosa, mas era isso mesmo. Ele não vai, a gente não vai poder dizer isso. Pois é, é aquele rico pobre, né? Ele era tão pobre que só tinha dinheiro, né? Exatamente, exatamente. É a riqueza material que na verdade, é uma pobreza, né? A pobreza espiritual no sentido negativo, né? Porque tem uma pobreza espiritual, os pobres de espírito que Jesus fala, né? As São que 4 são. tipos de riqueza e de pobreza que o Canta mesmo vai falar, né? Uhum. Da riqueza material e riqueza espiritual, pobreza material e pobreza espiritual, sentido positivo e negativo de um deles, né? Isso aí Canta mesmo explica aí numa das meditações dele, né? Mas esse Maravilhoso. só fala, só tinha essa riqueza, né? A riqueza dele é essa aparência, essa ostentação, essa satisfação e depois, né? Como se não tivesse um julgamento depois, né? Diante de Deus. Uhum. Pois é. Então, 7 pontos aí que a gente tentou aí passar, né? Deu uns pontos aí mais rápido, mas eu acho É, que temos pontos aí para a gente rezar e com esse evangelho aí do domingo de hoje tem, aí. tem muita coisa pra gente rezar, muita coisa pra gente meditar. Eu espero que você tenha gostado, você que está assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, indo para casa ou voltando. Se você não conseguiu se sentar confortavelmente e tomar o seu chá, mas que você pelo menos tenha aproveitado alguma coisa para levar para sua oração. A gente vai rezar agora. Se você. Lembrando aí Ah, que se você quiser esses pontos, um texto, né, nós temos publicado também no portal Com Shalom, sim. né, o Uhum, texto também com as nossas meditações aqui, né, os pontos para a sua oração. Se você quiser é. um resumo aí dos pontos aí e alguns outros, às vezes a gente no texto a gente acrescenta alguns outros, mas Uhum. basicamente se você quiser você pode acessar o portal Com Shalom também. A gente deixa aqui nos comentários ou no nosso Ou, bio aí, né? ou na descrição do vídeo ou no comentário a gente está É, tentando deixar sempre o link. Se você acessou no sábado, a gente só vai publicar no domingo, porque o link só sai no domingo. Então, isso, meia-noite do é, domingo. da meia-noite do domingo que ele vai para o ar. Então, se você está assistindo esse vídeo no sábado, volte aqui no domingo para você pegar o link. E aí no É, link vai ter o resumozinho, você vai poder copiar, salvar para você levar para sua oração também, que a gente tem normalmente o resumo. E é isso. Pai, o senhor pode rezar é, hoje? Eu não sei quem vamos reza, sim, vou mas rezar. reze. Eu acho que isso foi eu mesmo, acho que domingo passado foi você. Vamos Tá bom. rezar então, pedir ao Senhor esta graça aí de humildade, né? Hum, De nos abaixar dele aí, que realmente aí quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será elevado, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez pela graça do teu evangelho, a tua palavra, Senhor, que vem em nosso auxílio, que nos exorta, Senhor. Tua palavra, Senhor, que quer nos colocar nessa justa medida daquilo que nós somos
e diante de Ti, Senhor, nós de fato nada somos. Tu és, Senhor, e nós somos aqueles que não somos. Por isso, Senhor, nós te pedimos esta graça de humildade, de nos colocar como a Virgem, aquela que é a humilde serva do Senhor e que quer fazer apenas e somente a Tua vontade. Por isso, Senhor, nesse domingo, queremos nos colocar nesta posição de oração, queremos subir, Senhor, mas nos abaixando. Subir para Ti, para rezar e nos abaixar, nos esvaziar, para que Tu possas preencher o nosso coração. Somente Tu, Senhor, tens esse poder. Nós não temos. Por isso te pedimos, pela intercessão das mãos da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você não deixou seu like até agora, deixe o seu like, por favor, e compartilhe. A gente sempre pede, compartilhe, para mais gente poder entrar em contato e rezar e se apaixonar pela palavra de Deus, porque é isso que a gente quer. Mais gente que ama a palavra de Deus como a gente ama a palavra de Deus. É isso aí. Segunda-feira nas nossas redes sociais, segunda a sábado nós temos um vídeo pequeno, e aos domingos esse nosso podcast que é um pouco mais longo aí, mas eu acho que vale a pena para ajudar na sua meditação com a palavra, com o Evangelho do dia. É isso, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.